Quando todos estavam sentados, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Silêncio agora escolhido, não imposto. Quero propor uma mudança na estrutura da empresa, menos disse. Com calma calculada. Alguns corpos se enrijeceram. Ele ouviu o tecido do paletó tensionar ao ser ajustado. Ouviu a respiração prender. Estou pensando em descentralizar decisões estratégicas e revisar cláusulas de sucessão. Uma caneta caiu no chão. O som metálico ecoou como denúncia. Ele olhou diretamente para a pessoa cuja voz reconhecera na madrugada. Afinal, menos continuou. Imprevistos acontecem. Os olhares se cruzaram. Um jogo invisível estava em andamento. Mas no meio da tensão corporativa, algo ainda mais perturbador estava prestes a emergir. Porque naquela mesma noite, antes da reunião, ele havia ouvido outra conversa. Não sobre contratos, não sobre ações. Sobre ele, sobre quem ele era dentro da própria casa. E essa tinha um peso diferente. Ele ainda não sabia o que faria com a informação que carregava. Mas sabia de uma coisa com clareza quase dolorosa. Recuperar a audição não revelou apenas conspirações empresariais. Revelou sentimentos que talvez nunca tenham sido reais. E algumas verdades, quando finalmente audíveis, não permitem retorno ao silêncio. Naquela noite, a traição não estava na empresa, estava na sala de estar da própria casa. Ele desceu as escadas devagar, não para espionar menos, mas porque algo dentro dele já sabia que ouviria o que sempre esteve ali, apenas fora do seu alcance. A luz amarela do abajur criava sombras longas nas paredes. A casa parecia a mesma de sempre. Quadros caros, tapetes importados, silêncio elegante. Mas o silêncio agora era escolha, e escolha tem intenção. Ele parou antes da curva do corredor. As vozes vinham da sala. Não estavam cochichando, não estavam discutindo negócios. Era pior, estavam falando dele como se ele não existisse. Era mais simples antes. Ele não questionava nada. Você resolvia tudo por ele. Agora ele escuta. É diferente. A palavra diferente saiu com um peso estranho. Não era admiração. Era desconforto. Ele sentiu algo que nunca sentiu no mercado financeiro, nem diante de crises bilionárias. Um aperto real no peito. Não físico. Existencial. A esposa suspirou. Eu me acostumei. Ele confiava. Não desconfiava de horários, de reuniões, de decisões. Era confortável. Confortável. O cérebro humano associa conforto à previsibilidade. Eles não estavam falando de amor, estavam falando de controle. Se ele começar a investigar as finanças da fundação, alguém disse. A fundação, ele quase perdeu o equilíbrio. A fundação era o único projeto que carregava algo além de lucro. Era o braço social da empresa. Bolsas de estudo, hospitais, investimentos em comunidades esquecidas. Ele acreditava naquele projeto como quem acredita em redenção. Os valores desviados ainda podem ser ajustados. A voz masculina completou. Mas precisamos agir antes que ele resolva revisar tudo. Desviados, a palavra ecoou como um disparo. Não era só traição emocional. Era corrupção moral. E naquele momento, algo mudou de forma irreversível dentro dele. Existe um fenômeno psicológico chamado quebra de narrativa interna. Quando a história que contamos sobre nossa própria vida entra em colapso, o cérebro tenta rapidamente reconstruir sentido. Ele sempre acreditou que, apesar das imperfeições, estava cercado de pessoas leais, que o silêncio talvez tivesse criado dependência, mas também proximidade. Agora percebia que o silêncio não criou amor, criou conveniência. Ele entrou na sala, sem pressa, sem elevar a voz. O som dos passos no mármore anunciou sua presença, antes que sua figura surgisse na luz. Todos se viraram. O medo tem um som específico. É o ar sendo puxado rápido demais para dentro dos pulmões. Ele olhou para cada um, não com raiva, com lucidez,
Continua em menos, disse. Em tom calmo. Eu estou ouvindo. Ninguém respondeu. O silêncio ali era diferente do silêncio da surdez. Era silêncio de culpa. A esposa tentou falar. A voz saiu trêmula. Você entendeu errado. Ele levantou a mão levemente. Eu ouvi certo. Não gritou. Não acusou. Apenas caminhou até a poltrona principal e sentou-se. Durante anos, eu pensei que minha maior limitação era não escutar vocês. Ele fez uma pausa curta. Hoje eu percebo que talvez tenha sido o contrário. A mente deles corria. Ele podia ouvir a respiração acelerada, o leve tremor na sílaba final das frases interrompidas. A fundação menos continuou. Será auditada amanhã cedo. Um dos homens tentou intervir. Não é necessário. A palavra caiu pesada, mas o golpe mais profundo ainda estava guardado. Ele se virou para a esposa. E quanto a nós, a voz dele não falhou. Eu ouvi quando você disse que era mais fácil antes. Os olhos dela se encheram de algo que não era exatamente arrependimento. Era medo de perder estabilidade. Ele entendeu naquele instante algo que décadas de silêncio mascararam. Algumas pessoas amam o que você proporciona, não quem você é. E isso faz mais barulho do que qualquer grito. Nos dias seguintes, a auditoria revelou o que ele já suspeitava. Transferências fragmentadas, assinaturas manipuladas, pequenas porcentagens desviadas ao longo de anos. Nada que chamasse atenção imediata. Um sistema construído com paciência e confiança. Confiança. Ele convocou o conselho novamente. Desta vez, não houve surpresa no convite. Houve tensão. A sala estava mais fria. Ou talvez fossem as pessoas. Ele iniciou a reunião exibindo relatórios projetados na tela. Números não mentem. Voces, sim. Um a um, os envolvidos tentaram justificar. Usaram palavras como reorganização, empréstimo temporário, erro contábil. Ele ouviu tudo sem interromper. Até que disse algo que ninguém esperava. Eu não vou processar vocês. Olhares se cruzaram. Alívio precoce começou a surgir. Vocês vão devolver cada centavo. Ele pausou e depois sairão da empresa. O silêncio seguinte não era medo. Era choque. Inclusive você, disse, olhando diretamente para a voz que reconhecera na primeira noite. A pessoa engoliu em seco. Ele ouviu, mas ainda não era o clímax. Por quê? No meio da investigação, surgiu um detalhe inesperado. Um áudio gravado por acaso durante uma das reuniões clandestinas. Um funcionário subalterno, quase invisível na hierarquia, havia sido chamado para executar uma tarefa técnica. Ao perceber o teor da conversa, recusou-se a participar do esquema. Isso tá errado. Ele sempre foi justo comigo. Eu não vou trair alguém que confiou em mim. A voz era simples, sem eloquência, sem estratégia, mas carregava algo raro. Lealdade. Ele pediu para conhecer o funcionário. Era um homem discreto. Poucas palavras. Olhos firmes. Por que você não aceitou? Perguntou o bilionário. A resposta veio sem hesitação. Porque o Senhor confiou em mim quando ninguém confiava. Isso é difícil de encontrar. Não havia medo naquela voz, nem interesse. Apenas verdade. E foi ali que ele tomou a decisão que mudaria tudo. Sem anúncio público imediato. Sem espetáculo. Transferiu a liderança executiva da fundação e posteriormente parte do controle estratégico da empresa, menos para aquele homem. O conselho entrou em colapso. A imprensa começou a especular. A família ficou em silêncio, mas ele estava estranhamente tranquilo. Na manhã em que assinou os documentos, ouviu o som da própria caneta deslizando no papel. Um som simples, definitivo. Depois saiu sozinho. Caminhou até um parque da cidade, sem segurança ostensiva, sem comitiva. Sentou-se em um banco de madeira. Pela primeira vez desde a cirurgia, fechou os olhos, não para se proteger, mas para sentir crianças riam ao longe. Um cachorro latiu 2 vezes. Folhas se moveram com o vento. Um casal discutia baixinho sobre algo trivial. A vida não tinha trilha sonora épica.
tinha camadas. Ele inspirou profundamente. O mundo era imperfeito. As pessoas eram falhas. O amor podia ser interesse disfarçado. A confiança podia ser moeda. Mas também existia integridade, onde menos se esperava. Ele abriu os olhos e entendeu algo que nenhum médico poderia ter previsto. Recuperar a audição não foi apenas voltar a ouvir sons. Foi perder ilusões. E talvez ganhar verdade. Mas existe uma pergunta que ainda ecoa, mesmo agora que ele pode escutar tudo. Se o silêncio o protegia da dor, e o som revelou quem realmente estava ao lado dele. Será que viver sabendo de toda a verdade é de fato liberdade? Ou é um preço que poucos suportariam pagar?